Atenção. Acho que tá. Gravou. Aqui disse que gravou. Estamos no ar mais uma vez aqui. Vamos lá. Raios à parte, raios que nos partam. Vamos embora. Com chuva, tempestade, atrapalhando a conexão, mas vamos lá, né? Então, o episódio aí, o episódio número 4, a espiritualidade na era da distração, né? Então, falando sobre esse desafio, né, cara, de como é que a gente consegue se envolver uma atividade de desenvolvimento pessoal, né? Ou qualquer outra atividade anteriormente a isso, né, cara, que requer aí uma dedicação de longo prazo, né? Em tempos em que as mídias sociais estão tomando controle de nossa vida, com notificações o tempo todo, né, e distrações mil, né, assim, em termos de diversão, né, de possibilidade de conversar com as pessoas, enfim, uma série de circunstâncias envolvendo aí as mídias sociais e os nossos queridos e inseparáveis agora smartphones. Então, como é que a gente consegue lidar com essa questão de saber priorizar as coisas, não se deixar levar aí por essas distrações, esquecendo aquilo que é prioritário, né, e se perdendo aí nesse oceano de informação, mais do que isso, né, de desinformação também, né? Legal. É até bom. É bom que a gente recomece, a gente faz de outras coisas. Nós estamos na semana do enfoque das mídias sociais, como você falou, porque está pipocando aquele documentário na Netflix do Dilema das Redes, que é a capa da Veja dessa semana e que está chamando muita gente para um debate, que é muito interessante. Sendo que gente interna, né? O bacana do documentário é que a gente interna, que vivenciou aquilo, que ajudou a criar aquilo, está questionando. Não cabe aqui dizer se é bom ou ruim. É que nem a ferramenta. A ferramenta o uso que a gente faz dela que é a questão. Mas é muito interessante a gente estar tendo esse debate. E, no que se refere à distração, é onde está bilhões de pessoas. Não sei onde eu li em outro lugar que o Facebook é maior do que todos os países do mundo hoje, né? Não tem um único país que tenha mais usuários do que o próprio Facebook. 2 bilhões de pessoas. Maior que a China. É impressionante. É muita gente. É uma ferramenta de poder muito grande. Voltando no que a gente falou, poxa, o universo de distração, que era grande, agora é gigante. E, aí, ponto de vista pessoal, para quem não tinha disciplina, para quem não tinha autodisciplina, para quem não tinha foco, ficou pior. Ficou mais fácil encontrar desculpas, ficou mais fácil encontrar distração, ficou mais difícil focar, né? E aí o desafio é maior para trazer de volta a âncora, para trazer de volta o controle da minha vida. Inclusive, as ferramentas tecnológicas, elas disfarçaram muito bem esse aspecto, porque dão, inclusive, a ilusão de que eu estou no controle da minha vida. Porque antes era aquela história, antes era coisa, durante centenas de anos, era mais ou menos assim, qual que era a auto-ilusão do fumante? Eu não sou viciado. Eu paro quando eu quiser. É que eu não quero parar, entendeu? Mas eu paro quando quiser. O alcoólatra, mesma coisa. Não, é que se eu quisesse parar mesmo, eu parava. Agora, as pessoas acham que elas não estão viciadas, ou elas não estão totalmente engajadas e inconscientemente engajadas nas mídias sociais. Elas acham que elas têm o controle de tudo. Eu escolho os meus amigos, eu escolho o que comprar, eu escolho o que eu faço, eu escolho se eu dou like ou não. Elas não estão nem sabendo todo o circo que está armado por trás e que é sutil e que leva... É como naqueles desenhos animados que tem aquele cheirinho que sai da confeitaria e o cara vai voando, assim, nem está percebendo que ele está sendo levado. Mas sabe o que me ocorre também, cara? Uma coisa da quantidade versus qualidade, né? Sei lá, uma época que me parece assim também o que vale a maior quantidade possível aí de amigos, né? Ou a maior quantidade possível de likes, né? Como se na quantidade a gente fosse... Tudo bem, tem uma questão aí que as mídias funcionam assim, né? Tipo o YouTube, por exemplo, que quanto mais likes tiveram, mais curtidas, né? Mais inscrições, mas as pessoas têm a possibilidade de monetizar esses canais todos, né? Tudo bem, a gente compreende isso, mas tem um outro lado delicado que as pessoas parecem que entram nesse círculo, né? De que eu só terei importância, aquilo que eu faço só é relevante pela quantidade, né? E aí você fica fazendo conta e comparando com outros perfis de pessoas, né? Que de repente tenham mais likes que você. Enfim, acaba adentrando aí
numa ciranda perigosa, né, cara? De esquecer da qualidade e achar que é a quantidade que vai ditar a vida dela. Né? É que permitiu abrir o leque do pecado original. Qual era o pecado original? O pecado original era: o jardim do meu vizinho é mais bonito que o meu. Inveja. E antes era só isso. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que aumentar o meu jardim. Se eu não tivesse área, puxa vida, eu tinha que procurar um outro menor para me comparar. Agora eu tenho outras maneiras de usar comparações. Se eu tiver 2.000 amigos a mais, mesmo que eu não os conheça, pelo menos eu tenho a mais ali, né? Eu tenho mais curtidas ali. É claro que ainda é o processo de autoilusão, ainda é o processo de inveja, ainda é o processo da pessoa estar totalmente perdida, só que ela está se achando porque nesse meio ela pode ser alguém. Que no fundo a gente quer ser alguém, em algum meio, no time de futebol, no bairro, no partido político. Se eu não ter recursos na vida física, essa vida digital Poxa, o ciberespaço é um outro espaço, é outro universo, né? Rico em possibilidades e que muita gente está se dando bem. A parte da monetização, que é legítima, afinal de contas, paga quem quer, né? Sim, claro. Mas também a fonte onde deságua todos os outros problemas, coisas boas e coisas ruins. Através da internet, a gente pode encontrar remédios novos, casos novos, comparações novas, e pode ser um poço de ódio, inveja, tudo que a gente tem. Dos pecados capitais estão todos eles lá, né? Multiplicados fatorialmente. Pois é. Mas tem a questão da relevância, que eu acho que também acaba sendo muito importante aqui, né? A relevância que você quer dar para si próprio, né, cara? E como é que você... o que você considera como relevante, né, em relação aos outros, né? Todo um jogo social e pessoal, né, onde o equilíbrio psicológico ele é mais do que bem-vindo, né, cara, para que você consiga lidar com essas situações de uma maneira saudável, né, cara. E eu acho que a questão da trabalhar a espiritualidade, né, aliás, essa é outra palavrinha deturpada, né, o que caiu muito na vala comum aí dos clichês da época do boom esotérico, né, / espiritualista aí, né, e era bom a gente até tentar falar um pouquinho sobre isso, o que seria espiritualidade, né, para adentrar na segunda parte, que seria como que as distrações também atrapalham esse processo do autodesenvolvimento, né, cara. Então, assim, o que você acha de explorar um pouquinho, primeiro, esse termo espiritualidade. O que seria a espiritualidade para você, cara? Como é que você encara isso? Então, se a gente considera aquela divisão rústica, tosca de corpo, mente, alma, espírito, corpo, mente, espírito, que é parte da realidade, mas que não está no nosso radar tridimensional, não faz parte dessa coisa, é uma parte intrínseca da realidade com a qual a gente não convive, como convive com a tridimensionalidade, né? Eu parto daquele princípio que a gente já conversou nos outros nossos papos. Nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência temporária humana e não ao contrário. Então, isso aqui é o sonho, não é o que a gente tem depois. Então, é essa essência que veio do profundo, da mana, do tal, de algum lugar, que se dispersou e depois estamos voltando. A gente pode um dia falar sobre isso, o que cada um de nós acha, por que veio, por que foi. Mas eu tenho daquelas coisas que eu experimentei pouco, mas tenho certeza porque outros experimentaram. Então, eu não preciso experimentar. Então, para mim é isso. Agora, estamos aqui e no que entramos nesse invólucro fascinante, individual, que é único, e tem uma razão para ele ser único, depois a gente pode também, um dia abrir uma palestra sobre isso, a gente se desenvolve e vamos nessa, né? A gente estava conversando na outra reunião, e depois voltando agora, você estava falando, se não me engano, o boom espiritualista sempre teve, né? Com os espíritos em 1850, 1870, com Kardec, o espiritismo veio, trouxe um pouco à tona. Grupos esotéricos, alquimistas, isso sempre existiu, mas parece que o boom da pós-modernidade veio lá nos anos 80 tal. Eu me lembro de um dos clássicos da época, como que chamava? Conspiração Aquariana, da jornalista Marilyn Ferguson, lá por 87, 88, boom mundial, aí também surgiu Findhorn, e aí veio aquele boom, né? As editoras que não existiam começaram a vir, não existia departamentos ou alas nas livrarias de autoajuda e começaram a se multiplicar.
Paul Rabbit, Pablo Conejo, Paulo Coelho, para nós, os íntimos, começou a aparecer e dominou isso. Então, nessa outra, por coincidência, entramos nós. Né? Nós entramos nesse métier aí. E, claro que isso, a teosofia já existia, a antroposofia já existia, não é isso? Ela teve um revival ali. Né? As próprias sociedades secretas, né, cara? E você tem outras escolas aí, né, como o movimento Rosa Cruz, né, Orbo Templi Orientes lá, né, que também veio lá da Inglaterra lá com a influência do nosso um cara que influenciou muita gente na música, por exemplo, né, que era o Aleister Crowley. Então essas sociedades secretas também sempre estiveram presentes, né, cara, sempre rolando nos bastidores. E justificando a alcunha de secreto e também aproveitando-se da baixa difusão na época. Como é que se difundia na época? Livros, cartas, panfletos, não que é hoje, que é instantaneamente. Acontece um acidente hoje aqui, em segundos está no mundo inteiro. Exatamente. Tudo foi acompanhando. Então, hoje, a própria espiritualidade está dispersa nesse emaranhado de informação, desinformação, etc. Eu acho que para o nosso assunto, que é muito legal, e a gente já comentou sobre isso, é trazer a âncora para o quê? Para o autodesenvolvimento e a consciência, nível de consciência. Cada um vai estar filtrando isso e vai estar administrando esse maremoto, esse tsunami de distração, de acordo com o seu nível de consciência. Quem está bem centrado, quem sabe o que quer, vai conseguir navegar. As ondas são altas, o mar é revolto, mas quem está com a mão no timão, vai e tomba, e toma capote, e traz o barco de volta, dá uma de Amir Klink, mas sai vivo. Sai vivo. Você considera que essa mão no timão seria justamente aquilo que a gente conversou um pouco também no outro encontro que a gente teve, sobre o foco, a atenção, né? Ou seja, aquele ser que está por trás, que está recebendo os dados que os sentidos nos trazem, esse ser tem que estar atento, né? Atento ao momento presente, para estar com a mão no timão e estar realmente conseguindo rumar esse barco, esse navio aí, em relação a esse norte, que, enfim, seria a espiritualidade. É isso que você considera? E para bem e para mal, e dependendo do nível de cada um de tá. Vamos pegar 3 exemplos. É minha opinião. Um cara que seja totalmente egocêntrico, só importa o meu umbigo. Tudo que acontece ao mundo ao meu redor só vai ter importância, só vai ser prioritário se entrar nessa faixa. Então, se alguém vier falar para mim, vamos abraçar o próximo, não me interessa. Vamos respeitar o adverso, não me interessa. Não vai entrar nessa faixa. Sim. Não vai entrar aqui. Se não for alguma coisa que traga para o meu umbigo, não importa. Um segundo aspecto, aquele que é etnocêntrico, não. É eu e minha turma, meu partido político, meu país, meu clube. Tudo que condizer a isso está valendo. Tudo que for além disso, eu não vou enxergar ou vai ser visto como inimigo não importante, não é prioritário. Exato. Uma pessoa que seja mundicêntrica, que está olhando o mundo como um todo, tal, tudo que tiver relação a isso, ela está olhando e está enxergando, e está absorvendo. Se for cosmocêntrica, ela não vai enxergar, está acima dela. Então eu vejo que está sempre restrito a essa faixa. Cada um com seu timão, os timões variam. A gente está crescendo nisso. E essa filtragem é fundamental. Aí também, dentro da faixa de cada um, aí também tem o quão a pessoa é consciente do que ela quer da vida. Eu acho, é só a impressão, que a maioria segue a filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar, que é assim mesmo, deixa eu ver o que eu como amanhã. A franja de perspectiva é como é que eu vou estar amanhã, se eu vou estar comendo amanhã, se eu vou dormir amanhã, tal. Longo prazo, médio prazo, não tem. O próximo, não tem. A maioria acho que não está muito nisso. Porque a gente já chegou à conclusão de que esse desenvolvimento espiritual ele é meio piramidal, né? A gente vai crescendo e os melhores, os que enxergam mais, estão mais em cima. Mas em cada faixa, cada um está filtrando e está lidando com essas distrações de um jeito ou de outro. Imagina uma pessoa que nunca teve um smartphone, que nunca teve internet, e de repente cai nisso, com um nível de consciência baixo. Puxa, vai queimar todos os créditos dela em diversão. Exato. Todos os créditos dela. Né? Vai ser natural, até ela conseguir, se ela crescer um pouquinho, ela vai ver. Eu acho que está muito nessa faixa. Gente como nós, puxa, não falta... A gente tem acesso a Netflix, tem acesso a streaming, tem acesso a um monte de coisa. A gente sabe, se eu quero hoje me divertir, eu sei onde buscar. Agora,
O que eu quero hoje? É me divertir, é continuar crescendo espiritualmente, é trabalhar. Eu tenho que decidir o que eu quero agora, nesse momento, viver o agora. Quem tem esse controle sabe lidar muito bem com a situação. A situação não é o ruim, é se ela está no momento certo ou não. Né? Exato. Eu consegui separar, né, as coisas, né, cara? E a qualidade dela. Há aquele momento, e eu acho que durante a pandemia isso se confundiu ainda mais, cara, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa, né, mais tempo em isolamento, onde as fronteiras que antes eram delimitadas pela minha casa é o lugar onde eu vou descansar ou me divertir, seja lá o que for. O ambiente de trabalho é onde eu vou ficar focado, etc, né? E aí misturou tudo também, né? Acabou ajudando ainda mais. Quem já tinha essa indisciplina, ou quem já tinha essa dificuldade de se concentrar, né, acabou mergulhado aí talvez num grande conflito, e aqueles que ainda tinham, já conseguiam ter esse nível de concentração, acho que talvez tenha trazido benefícios, né, cara? Mas eu achei muito interessante essa questão das faixas que você colocou, realmente me parece muito... a primeira camada, por exemplo, que é o nível completamente egóico, né, de a pessoa avaliar as coisas simplesmente por uma questão de como é que isso me beneficia imediatamente, né? Que benefício que eu extraio disso imediato ou, no máximo, sei lá, daqui em curto prazo, né? E essas coisas mais a longo prazo, elas tendem a ser geralmente as mais importantes, né? Não sei se você já reparou isso, né? Tudo que é importante na vida leva tempo, né? Não sei se tudo é a palavra correta, mas me parece que uma grande parte das coisas importantes, né, são realmente aquelas coisas que levam tempo para você construir, seja um relacionamento, seja a compra de uma casa, de um imóvel, seja o seu desenvolvimento profissional, uma série de questões nesse sentido, né, cara? Então, eu acho que a questão do imediatismo também, ela parece que está atrelada a essa questão do eu, né? Assim, do ego, né? Eu preciso me beneficiar agora, preciso me alimentar agora, né? O meu drama é agora, é este momento, né? E não um momento posterior, e não um projeto de longo prazo que eu sei que vai levar tempo, mas eu estou construindo, colocando um tijolo atrás do outro aqui, sabendo que não vai ser agora que eu vou ter, né? Ah, bem por aí. Até pegando um gancho num dos seus grandes ídolos, que eu sei que você gosta, que é o grande Abraham Maslow, você está na base da pirâmide dele aqui, e a sobrevivência é, eu tenho que saber se eu estou vivo amanhã. Isto é, se eu tenho comida, casa, manutenção, básico para amanhã. Não dá para pensar no ano que vem, porque não tem ano que vem se não tiver depois de amanhã. Né? Quando eu cresço um pouquinho, eu já tenho uma certa estabilidade, eu tenho uma certa, eu enxergo um pouquinho maior do outro patamar, poxa, já começo a poder pensar em outras coisas e ter outras prioridades, né? Eu posso ter um veículo para me transportar melhor, eu posso ter um outro tipo de diversão, eu posso pensar se eu quero ter filhos ou não, eu posso planejar e assim por diante. Né? Eu acho que tem muito a ver com isso na faixa. E as distrações estão bem vinculadas a isso. Quem está bem focado, fazendo até uma brincadeira, quem está bem focado se distrai com o trabalho. Né? Quem está bem focado, tudo que está fazendo, não tem. Eu até brinco de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando, não tem muita diferença entre o domingo e a segunda-feira. Dependendo do tipo de área que você esteja, do que você faz, não tem muito. Se você está naquela onda, não tem aquela coisa da síndrome da música do Fantástico. Mesmo porque quem está bem nem vê o Fantástico. Né? Agora, uma coisa que você falou que é muito interessante é quando juntou tudo com a pandemia, casa e trabalho e tal, e aí tem um monte de coisa, né? E família e filhos em idades diferentes, uma série de coisas. Conexão com a internet, boa e ruim. Espaço físico na casa. Imagina um casal, os dois trabalhando, não tem espaço físico para os dois estarem com o computador ali. Tudo isso aconteceu. Então, é muito difícil. Com os filhos em casa, um bebê chorando o tempo inteiro, tem que se compreender que algumas coisas têm de ficar em segundo plano. Não precisa ser zerado, não precisa ser o zero Kelvin, mas tem que ser diminuído porque as prioridades mudam. Né? Nós vamos para aquela coisa, as prioridades mudam. Eu preciso sobreviver nesse ambiente que vai passar e eu vou chegar lá. Quem vê em longo prazo sabe que vai passar. Né? Porque ele sabe que eu tenho que passar bem por isso. Não posso chegar lá com meio pulmão. Tem que passar bem, com o pulmão inteiro, com a família inteira, o mais intacta possível. Mas, é uma aventura bem interessante. Sim, mas você sabe que realmente Maslow acaba, né, sendo voltando à cena, né, cara, e tendo um valor inestimável, né, cara. Realmente você vê como o cara estava à frente do seu tempo, né, fazendo aquela
aquela metáfora da pirâmide lá, né? Mas é justamente isso, cara. Eu percebo que toda essa questão da espiritualidade, embora eu ache um termo desgastado, né? Mas eu acho que a gente pode atrás isso com a ideia de espírito, né? A ideia de alma, ou segundo o budismo, né? Como você mesmo colocou, a ideia de que há uma consciência ali, que ela é imortal, ela é eterna, né? Ela está além desse corpo físico, né? Habita temporariamente esse invólucro, mas ela advém de outras instâncias da realidade, né? E não dessa aqui que nós estamos experimentando, né? Então, me parece que, à medida que você vai sanando esses problemas mais imediatos da base da pirâmide, né? E vai subindo, né? Onde há outros elementos em jogo, mas pelo menos uma certa base foi estabilizada, você consegue, a partir desse momento, pensar em coisas mais aprofundadas, né? Em coisas que estejam em relação ao próprio objetivo da existência, né, cara? Por que que eu estou... Aquelas perguntas básicas, né? De onde eu vim, né? Onde eu estou e para onde eu vou, né, cara? Então, acho que a espiritualidade, para mim, está atrelada a isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu papel nessa história toda, né? Isso só pode ser feito na medida que outros problemas passam a ser sanados, né? Que é as necessidades mais imediatas. Eu preciso comer, eu preciso beber, né? Eu preciso, enfim, ter relações sexuais, coisas mínimas, né? Para que você passe a se preocupar com outras questões que até então elas não estavam acontecendo, ou não havia tranquilidade suficiente para que você parasse e essas coisas viessem à tona, né, cara? Para mim fica muito caracterizada essa metáfora da pirâmide aí de Maslow nesse momento atual que a gente vive, cara. Eu concordo contigo, subscrevo. Eu acho que você colocou um ponto interessante. De vez em quando nós vamos ter que esbarrar em alguns termos que estão desgastados, mas a gente teria duas opções, como a maioria das pessoas tem duas opções. Criar um novo ou fazer questão de reconceituá-lo ou dizer qual é a nossa faixa. Criar novo, apesar da gente ser muito inteligente, mas não cabe a nós violentar o léxico, já que o termo está aí. É melhor a gente fazer isso que a gente está fazendo, colocar, né, a espiral do desenvolvimento, a espiral do autoconhecimento levando à autotranscendência, a gente consegue deixar numa faixa. Você colocou uma coisa muito interessante com relação a essa primeiro eu cuidar de mim e tal, da parte biológica, eu preciso sobreviver, não posso ser atacado amanhã. Imagina um morador de rua, ele tem que garantir que ninguém vai atacá-lo enquanto ele está dormindo, ele tem que ter esse tipo de coisa, é a preocupação imediata. Me veio uma imagem agora, que alguns vão chegar assim, mas aqueles milhares, dezenas de milhares de hindus que estão lá, são trapos, não estão nem aí, mas estão vibrando pelo planeta e tal. Beleza, não vamos nem entrar nesse métier. Eu gosto de pensar num equilíbrio, que eu chamo de um equilíbrio dinâmico, que é tudo junto, equilibrado. Corpo, mente, espírito, todos os aspectos equilibrados. Dinamicamente. Por quê? Porque nada está parado. Então, às vezes, eu vou perder emprego, vou perder um aluno, vou perder alguma coisa, minha renda cai um pouquinho aqui, desequilibra um pouquinho aqui, então eu tenho que trazê-lo de volta. Mas se as outras áreas estiverem bem, fica mais fácil eu trazer de volta. E os outros aspectos também. Um dia eu perdi um ente da minha família. Puxa, minha parte psíquica vai ficar afetada, mas eu vou me recuperar. Esse equilíbrio é muito importante, constante, olhando para todos eles. Agora, muitas vezes, vários deles tombam simultaneamente. Aí é que essa coisa, o desafio vem, inclusive o suporte social, o suporte dos amigos, família, tudo isso está nesse equilíbrio dinâmico, que isso para mim é espiritualidade com E maiúsculo, mais do que qualquer coisa. É saber enxergar esse equilíbrio. O que adianta eu ser um cara que atravessa a parede se eu estou com um câncer no pâncreas e não estou dando bola e estou achando que eu vou curar com efeito placebo? Não é assim, é o equilíbrio. Não comunicando minha família, não, sabe? É tudo numa equação e às vezes não dá para abarcar tudo. Precisamos pedir ajuda, que também é parte da espiritualidade. Reconhecer que eu preciso de ajuda, reconhecer que eu preciso parar, refletir. Esse é o meu limite, que o livro fala muito isso. Reconhece o teu limite, cara. Às vezes não é para agora, é para daqui a 5 anos. Põe lá no armário, vai vivendo, vai munindo-se, vai crescendo, vai entender ou vai ser capaz de abordar aquilo daqui a 5 anos. É muito legal, né, cara? Porque me passa realmente essa ideia da busca do ser integral, né? De você abraçar realmente a sociedade em que você vive, né, cara? E se aproveitar de todas as experiências boas e ruins desse contexto, né, cara?
Não que, de repente, às vezes não pode acontecer, como, né, tivemos muitos exemplos nesse sentido, né, principalmente nos Estados Unidos, de pessoas que estão ali vivendo, trabalhando normalmente, plenamente integradas na sociedade, e bate um desespero, a pessoa tem uma crise de identidade, ou uma crise existencial, seja lá o que for, e resolve viajar para a Índia, por exemplo, passar uma temporada lá, e isso revoluciona a vida dela, ela volta diferente, ou às vezes nem volta, né, fica lá, né. Mas eu acho que, por outro lado, e eu não vou nem entrar no mérito também, eu acho que é legítimo, não cabe a nós dizer que essas pessoas estão certas ou erradas, né? Mas eu acho que pelo menos a mim, faz sentido, ou há uma razão da gente estar aqui, né? Então, por que não abraçar essa sociedade em que vivemos, né? Utilizando-se de todos os meios possíveis, né? Que estão à nossa mão, né? Como até a própria tecnologia, né? O mundo ocidental, ele é bem caracterizado por isso, né? A revolução industrial, em primeira instância, agora a revolução tecnológica, né? Nos promove, né? Todas essas ferramentas, né? Que no final das contas o mundo inteiro utiliza, mas também a própria revolução tecnológica está nos trazendo uma série de efeitos colaterais não muito previsíveis, primeiro, assim, numa primeira instância, né? Como as próprias distrações que estamos mencionando. Mas voltando à questão do ser integral, cara, eu acho que faz sentido até, inclusive, pelos esses contatos que a gente tem com os guias, né? De serem seres que, apesar de aparentarem, nos passarem essa sensação de que eles abraçam a vida consciencial / espiritual, seja lá que nome que a gente queira dar a isso, estão aí com uma tecnologia avançadíssima, né? Que está muito além do que a nossa ciência consegue abarcar, né? E as duas coisas me parecem muito casadas, sabe? A tecnologia com o desenvolvimento da consciência me parecem muito bem entrelaçadas, onde você não sabe onde termina uma coisa e onde começa a outra, né? Então, me passa essa sensação de que realmente a gente sai dessa dicotomia, né? Onde, por um lado, o Oriente tem essa necessidade, ou pelo menos o Oriente tradicional, né? Porque eu acho que o Oriente moderno também está incorporando os mesmos vícios, passa pelas mesmas mazelas que o Ocidente moderno, né? Mas o Oriente tradicional que priorizava o mundo interior sem dar grandes importância para o mundo externo, né? E o Ocidente faz justamente o contrário, né? Então, eu acho que para mim parece que a fórmula, o norte, está em conseguir conciliar essas coisas, né? E eu acho que os guias extraterrestres aí estão nos indicando o norte, né? Em direção a esse equilíbrio que você mencionou, né, cara? Justamente essa coisa desse equilíbrio dinâmico que a gente tem que promover para se utilizar de todas essas coisas e não abrir mão nem de uma e nem de outra coisa, né? E que a grande sacada seria integrar esses dois universos, né? Pô, acho que é por aí, cara, concordo perfeito. O meu paradigma, no momento, eu já falei, é o do Ken Wilber, que é a filosofia integral, a teoria integral. Você estava falando, me veio uma imagem muito interessante dessa união. Quanto melhor for essa união, desse equilíbrio, quanto menos costuras a gente vê, melhor integrado está. Exato. E é uma coisa unívoca, como os guias. O que ressalta mais? A tecnologia, a espiritualidade, o que eles fazem, a abordagem, nada ressalta mais. Se a gente, dependendo de como a gente analisar, é um conjunto. Exato. Quando a gente é frio, a gente analisa, né? Para mim é isso. E a gente pode chegar lá, no nossa faixa, podemos chegar lá. A gente está chegando lá, de uma maneira ou de outra, né? Uma Sim. Coisa que, para mim é mortal. Uma coisa que você me falou, me remeteu a uma coisa que eu acho muito interessante. Aquele cara, o americano, o brasileiro, que um dia viu alguma coisa, leu algum livro e decidiu ir para a Índia e tal. Poxa, se ele descobriu, se aquele é o projeto de vida dele, se aquilo é o que vale para ele agora, tá valendo. Uma das coisas bonitas do planeta é justamente a imigração, essa troca, né? O planeta seria uma coisa muito chata e muito mais etnocêntrica se fosse muito sisuda, cada um na sua, país contra país, cultura contra cultura. Essa miscigenação é muito boa. De novo, eu brinco com isso, né? Os senhores do karma, essas coisas que decidem, quando a gente vem aqui, deve ter um trabalho bem legal, né? Faz o fulaninho nascer lá em Dakota do Sul, e se ele fizer o trabalho dele bem, ele vai terminar em Nova Delhi, lá num ashram. É muito legal isso daí, né? Ou então, não. O melhor seria não. Deixa ele lá e vê o que vai acontecer. Seja lá o que ele fizer, tá valendo.
Seja lá o que ele fizer, está valendo. Sempre quando ele esteja bem, ele esteja sentindo que está caminhando, porque todos os caminhos levam ao tal, todos os caminhos levam a Roma. Isso é muito louco, né? Muito legal, cara. E talvez aí, me desculpe, me engasguei aqui, mas talvez essa questão da diversidade tenha um fator, cara, que é a imprevisibilidade. É. Eu acho que o aleatório ele faz parte, porque senão, cara, fica tudo muito previsível. E se fica previsível, cara, perde-se essa essência do aprendizado, né? Então, eu acho que, de uma certa maneira, muitas coisas, talvez, o que você mencionou dos senhores do karma, possam ser realmente entendidas do ponto de vista de uma certa preparação, para que a pessoa tenha uma certa experiência dentro de um contexto onde ela vai aprender aquilo que falta a ela. Eu acho que também existem elementos aí misturados que dão essa pitada de aleatoriedade de coisas imprevisíveis, que a pessoa tem um livre-arbítrio para escolher ou não, né? Então, isso vai dando um molho aí completamente imprevisível e vai incrementando, né, esse conhecimento que ele é pessoal em uma primeira instância, mas a pessoa influencia o ambiente, né, influencia os outros ao redor. E ela vai enriquecendo isso com mais informação, dependendo da situação, mais desinformação, né, mais sabedoria, mas, enfim, é extremamente complexo. Né, do jogo. Depois a gente pode fazer um dia um papo só sobre esse. Desinformação também é informação, a gente pode conversar um dia sobre esse assunto. Mas, okay, cara, é o Caibalion, como é em cima, é embaixo. Puxa, a diversidade, ela é intrínseca ao universo, ponto. Não tem uma galáxia igual a outra, não tem um sistema solar igual ao outro, não tem. Então, tem que ter. E nós, como somos a criatura senciente mais evoluída do planeta no momento, segundo meu irmão, são os golfinhos, mas tudo bem, depois a gente pode debater isso em outro dia. Mas a diversidade é fundamental. E esses caminhos que cada um segue, admitindo que o tal, o profundo, Deus, não seja esse que o pessoal acha que fica monitorando a vida de cada um, interferindo na vida de cada um, mas uma entidade que queira que a gente se desenvolva e tudo que a gente aprender vai trazer de volta para que tenha sentido essa coisa. Todos os caminhos são válidos, inclusive aqueles caminhos que se perdem por aí, que terminam em suicídio, que terminam em um crime, que terminam em uma coisa. Nós é que temos os valores morais, mas para o cosmos é um caminho legitimamente. Era possível acontecer? Era, então é legítimo. Sim. Se não fosse possível acontecer, não existiria a possibilidade de. Agora, que é fascinante que as pessoas que a gente conheça, e nós mesmos, como a nossa vida vai se desenvolvendo, e como a gente pode, às vezes, fazer o famoso exercício do observador interno e olhar e falar, caramba, em quantos desses momentos eu decidi com consciência, em quantos desses momentos eu fui Maria vai com as outras, em quantos desses momentos o fortuito caiu no meu colo e eu, tudo bem, vamos lá, é bem legal. E quanto a vida passa a ter mais sentido, quanto mais eu tenho o controle, não gosto dessa palavra, mas quanto mais eu tomo decisões conscientes e responsáveis, melhor fica a caminhada. Exato. Mais divertida, menos distrações me tiram do caminho. Isso, e a gente volta ao tema original, né, cara? Justamente. Tá no caminho, né? É que sem disciplina a coisa não vai, né? Mas, desculpa, só voltar um pouquinho aí na questão da diversidade, cara, que você havia mencionado. Fica para mim muito clara, assim, a imagem de que se aqui nesse planeta minúsculo, né, comparado com a imensidão do cosmos, a diversidade é uma realidade, né, inegável, né? Cara, você imagina o universo afora, o que pode ter de coisas por aí, ainda considerando que a vida seja um elemento raro no universo, pelas dimensões absurdas, né, que existem por aí, ainda assim a diversidade deve ser excepcional, né? Incomensurável. Então, assim, então é do jogo conviver com a diversidade, né? É do jogo saber utilizar dessa diversidade em benefício do bem comum, né? E não encarar como muitas não filosofias, mas muitos agrupamentos aí, muitas religiões, inclusive, ou
ou sei lá, alguns movimentos aí que vêm no diverso ou no diferente, uma barreira ou uma ameaça, né, coisas desse tipo, né, cara? Então, eu acho que é próprio da espiritualidade, né, ou daquilo que nós entendemos por espiritualidade, de reconhecer essa diversidade toda e saber que ela faz parte do jogo, ela não é uma coisa arbitrária, né? E se utilizar justamente disso para que a gente consiga ter mais níveis de consciência com mais qualidade. Legal. Isso foi uma coisa que eu achei fundamental. E me veio o livro do Stanislav Grof. Dependendo de como a gente aborde, não é que a espiritualidade faz parte do jogo. Ela é o jogo. Ela, na verdade, é o jogo verdadeiro. O resto é preparatório. O grande jogo é esse. O resto é peteca, perto do grande jogo de tênis da final de Wimbledon, né? Voltando no que você falou dos guias, cara, muito legal. E me veio uma imagem também. Vamos partir do pressuposto que são nossos irmãos maiores no sentido de físicos encarnados aqui nesse esquema, porque pode não ser, a gente vai abrir um outro capítulo outro dia, mas vamos imaginar. Eles têm algumas coisas bem interessantes. Eles sobreviveram a momentos cruciais no desenvolvimento tecnológico, né? Não se autodestruíram, porque a gente tem exemplos nossos, a gente está nesse limiar aí. A Guerra Fria, a gente estava lá, o termômetro subiu, arrefeceu, mas, poxa, o perigo continua. Se uma bomba nuclear pudesse ser concentrada num lugar muito pequeno, numa valise, a coisa fica muito perigosa. Fica muito perigosa. Eles sobreviveram a isso, eles conseguiram sair usando aquela categorização que o Michio Kaku usa dos níveis de civilização 0, 1, 2, 3, que não é dele, é de um russo, que eu não vou me lembrar do nome agora, mas você lembre. Lembro disso daí. Que nós estamos no 0, eles estão no 1, 2, eles já saíram do sistema planetário deles, saíram do sistema galáctico deles. Então, a bagagem que tem... Imagina, se a gente cresce aqui, cruzando com culturas entre países, através da literatura, cruzamos com tempo, culturas temporais, a gente consegue... Platão fala para a gente quando a gente abre o livro dele. Ele fala na nossa mente, há 2.500 anos. Imagina essa turma que cruza planetas, galáxias, fantástico. E fica muito melhor, então. A parte integral fica muito mais costuradinha, por isso que a gente não consegue perceber. E que dizer, então, de entender as intenções e a abordagem e as ausências / presenças, uma série de coisas. Só nos resta especular. Mas a boa notícia para mim é, se a gente, réis mortais, corintianos, com H, é bom lembrar, conseguimos especular sobre isso, conseguimos falar sobre isso e conversar sobre isso, poder enxergar, não está tudo perdido. Porque essa é a grande sacada. Voltando um pouco na questão da pandemia. Se a gente pegar dois extremos, as pessoas vão falar, olha, a pandemia mostrou que nunca estivemos pior. Olha só, nós não temos condição nenhuma de cuidar de ninguém. A economia é toda dependente. Os Illuminati estão controlando tudo. Os chineses vão derrubar tudo. E outro cara fala, olha, nunca teve tanta demonstração de altruísmo. Nunca teve tanta gente ajudando o outro. Nunca teve tanta gente focada nisso. Os dois extremos provavelmente são o quê? São extremos de um caminho que aqui no meio está valendo tudo. É o nosso reflexo. O nosso reflexo de quem? Da humanidade como um todo. Ela só potencializou aquilo que nós somos. Somos tudo isso. Somos esse altruísmo, somos o egoísmo, somos essa dependência, somos esse egoísmo, somos tudo isso, né? Mas estamos no jogo junto, né? E você sabe que é muito também, que você falou, né, de olhar a pandemia por um lado, né, super positivista, otimista, etc., e outro completamente negativo e tal. É sempre a visão de quem, né, é o papel daquele que observa, né? Você quer observar o quê, né? Você quer observar só as coisas ruins, só as mazelas, só os problemas, só as desgraças, né? Ou você quer observar outras coisas também, né? Onde é que está o seu foco, né? E eu acho que volta a questão da consciência para o foco que você quer ter, né? Você quer ter um foco em uma coisa em específico, ou você quer ampliar esse foco e enxergar a coisa mais de cima para ter uma visão mais apurada do que está realmente acontecendo, né, cara? Então, é nesse momento que as dicotomias, né, que aquelas dualidades, né, que essa questão da pluralidade que está muito em voga hoje em dia, principalmente no Facebook, né, de esquerda contra direita, tal, isso deixa de fazer sentido, cara, porque você está olhando de cima
e vendo como a coisa se movimenta, né, cara, e que fazem parte de um todo interconectado, né, cara, esse todo interconectado, o que que é? Humanidade, cara, estamos no mesmo planeta, né, dividimos o mesmo material genético, né, então, é isso que está em jogo, na verdade, né? E quando você me falou da espiritualidade, que é esse que é o jogo, né, cara, nos falta muito essa visão de cima, né, cara, de perceber que o jogo é muito maior, né? E a gente está, é como se a gente estivesse preocupado, sei lá, com 15 minutos do primeiro tempo de uma partida de futebol e não estivesse vendo o campeonato, né? Usando um exemplo bem besta. Mas, diga. Não, diga. Eu queria dizer isso que vai muito da intenção, de onde você quer colocar o foco, né? E por que você está colocando o foco ali, né? Por que você está fazendo isso, né? Por que você está se importando com o programa policial de final de tarde, tipo que nós temos na TV aberta? Por que você está com um foco aí? Por que você não foca em outras coisas? Por que você não foca para dentro, para o seu próprio desenvolvimento, né? Se você não dá conta do mundo, que é natural e compreensível que a gente não dê conta mesmo, né? Tenta dar conta de você mesmo, né? Dos seus próprios problemas, né? Como é que você vai fazer para se desenvolver, para sair desse nível que você se encontra para um nível um pouquinho melhor, né? Cara, é muito interessante como saber tirar o foco de certas questões e colocá-los em outras, né? E aí eu acho que volta para o tema principal, né? Que é a questão da distração, né? De justamente você ter esse controle, ter essa percepção de que você está no comando das coisas e não pode deixar que as coisas tomem conta de você, né? Essa é a fundamental. Bom, eu vou cometer agora um pecado que eu critico, vai ser bom isso aqui, porque eu critico toda hora e eu vou fazer isso e vai ficar gravado, que eu critico quem enche a boca para usar a física quântica para dar explicações do mar. E continuarei criticando, mas eu vou mostrar que toda regra tem exceção e essa exceção confirma a regra. Um dos conceitos da física quântica é, no momento em que eu observo, todas as possibilidades colapsam. Quando o cara só enxerga a coisa boa, para ele, todo o resto colapsa. Ele não está enxergando aquilo. E vice-versa. Quando o cara só vê a desgraça, o resto colapsa. Ele não está vendo. A grande sacada, quando eu vejo de cima, eu estou vendo o equilíbrio dinâmico. Tudo está acontecendo, inclusive coisas que os dois não estão vendo. E não só os dois, as outras coisas que a gente nem discutiu ainda. Quem consegue olhar de cima está vendo, é como se fosse aquele, sabe aquele desenho antes da pandemia, claro, do número de aviões cruzando os planetas, aquela coisa de capital. Tudo isso dinamicamente, né? Tá tudo acontecendo, pulsando o tempo inteiro. E, às vezes mais, às vezes menos, né? Em todos os aspectos. Quem consegue chegar e se enxerga com esse olhar de não permitir que nada colapse, mas que tudo esteja, a cada segundo, tudo esteja acontecendo e faz parte da realidade. É o famoso presente eterno, que é a única coisa que existe, né? Que é fascinante. Para consumo aqui, nosso corpinho aqui tridimensional, a gente tem que viver e focar a atenção para algumas coisas. Mas para a consciência não tem o limite do cativeiro do corpo. Eu posso olhar o planeta, eu posso dar atenção às coisas que estão acontecendo. E aí, já te passa a bola. É aí que aí eu também vou ser um defensor. É aí que a boa mídia ajuda. Eu não posso estar no Afeganistão, mas tem um repórter lá que vai me contar e vai mostrar o que está acontecendo lá. Eu posso ver. Não preciso depender da opinião dele. Ele me mostra, eu faço a avaliação. E assim por diante. Essa é a boa mídia. Sim. Essa questão de jogar pedra na mídia é uma coisa que me incomoda pessoalmente por eu gostar de jornalismo e saber que jornalismo com J maiúsculo é uma das fontes de informação e não desinformação que ajuda no momento de focar a atenção. Quando eu quero sair da distração e quero atenção, eu preciso de fontes confiáveis. Quem sabe onde buscar fontes confiáveis não se perde. Exatamente. Não se perde. Só se perde quem não tem essas fontes. E a primeira que aparecer na mídia social cai nela. Mas concordo plenamente. Agora, uma coisa que gostaria de mencionar contigo, cara, é esse aspecto que você falou anteriormente sobre a fragmentação, né? E depois a ideia do ser integral e fazer ter uma referência, fazer uma analogia aí com os guias, cara. Porque o que me parece que, num primeiro momento, realmente, do jeito que você falou, assim né? Então, as pessoas tendem a focar a vida delas em um certo aspecto, colapsando todos os outros, né?
e isso de uma forma completamente complexa, cada um olhando para um lado, né? Diferente. A partir do momento que você consegue, parece que ter essa visão um pouco mais de cima, assim, né? Esses fragmentos eles passam a se juntar, né? E você não vê mais essas coisas se colapsando, né? Ou vê cada vez menos coisas se colapsando, né? Talvez seja um processo progressivo, né? E aí esses fragmentos que antes eram muito bem separados passam a se conversar, né? Passam a interagir ali, né, cara? É muito interessante isso. Então, estabelecendo essa relação com os guias, eu tenho muito essa impressão de que eles não parecem seres fragmentados. Não deve ser. Muito pelo contrário, plenamente integrados, né? A própria tecnologia, aquilo que eles são é aquilo de fato, né? Não parecem serem mascarados ou com intenções escusas, né, por trás, uma coisa dúbia. Não, parece que é isso aqui, nós somos isso. E a tecnologia, ou o mundo material que nos cerca, ele está a serviço disso que nós somos, né? Não existem subterfúgios, não existem máscaras, não existem aí formas de ludibriar os outros, não é nada disso, nós somos aquilo que vocês estão vendo de fato, né? Então, a impressão que eu tenho é que esses fragmentos, eles foram todos reunidos em um determinado momento da caminhada deles, da evolução deles, né, cara? E hoje eles constituem esse ser integral, onde a tecnologia, a espiritualidade, a consciência, seja lá o que for, está tudo muito bem integrado, muito bem amarrado, né? E você realmente não percebe essas junções, você não percebe esses cracks aí, né? Essas coisas mal encaixadas, né? Ou encaixadas na força. É tudo realmente muito diluído, cara. É impressionante isso. E uma coisa que me fez remontar, desculpa te interromper, mas só para terminar, é justamente uma visão que eu tive em campo de uma canepa, onde eu vi ela bem de perto, cara, e assim, embora fosse assim, como eu posso explicar para você, uma coisa muito... Você via que era um artefato tecnológico, né? Porém, dentro daquela esfera, havia um centro que se assemelhava a uma ameba, um movimento, assim, me pareceu orgânico, muito estranho. Então, coisas que para nós são muito bem separadas, né? Tecnologia, de coisa orgânica, ali me pareceu muito bem integrado, né? Não estou querendo dizer que necessariamente aquela canepa tem a ver com algum ser ou organismo, tá? Não sei te dizer isso. Mas eu estou dizendo que a aparência era né? Uhum. Então, só como um exemplo que eu tenho dado para algumas pessoas, de que realmente essas coisas parecem muito bem entrelaçadas e quebram uma série de paradigmas nossos de querer separar as coisas, né, cara? Tipo assim, não, minha vida espiritual é isso, o meu trabalho é aquilo muito bem divididinho, minha vida amorosa é um outro pedaço, e essas coisas ficam soltas, né? Não existe esse entrelace. Essa é a parte ruim, que não só existe ela, mas ela ficou muito, inclusive ficou um adjetivo, ficou pejorativo, né, do cartesianismo. Ele tem muitos aspectos bons, mas ficou muito nisso. Para que a gente conseguisse entender o todo, é preciso fracionar, então eu fracionei a ciência, fracionei o conhecimento e tal, e agora a gente está descobrindo que, na verdade, até nas escolas, né, existe a ciências como essa, eu não separo mais, várias escolas estão fazendo isso, trazendo conhecimento como um todo, né. Parece que foi necessário no passado, porque começou a juntar muita coisa, não dava para dar conta de tudo, né. Vamos pegar um exemplo claro. Para a ciência dura, a parte de psicologia, sociologia, antropologia não é ciência. Eu não posso reproduzir em laboratório. Exato. Mas são as ciências sociais, são as ciências psíquicas. A gente tem que pegar o termo ciência e esticar um pouquinho, tem que ser um pouquinho mais elástico, né? Para abarcar o conhecimento. A gente foi crescendo. Já chego lá nos dias que eu acho uma coisa boa. Vamos imaginar uma cultura, que isso eu acho que é uma coisa que deve nos servir como estímulo. Vamos pegar uma cultura muito antiga, sei lá, o ano 800, a época de Jesus lá, tá? Sem Jesus, aquela turma lá. Era um núcleo social, existiam. Vamos imaginar lá em Israel, aquele deserto, aquelas condições. Imagina aquele pessoal e um dia eles tendo a visão do que seria morar hoje na Suécia ou na Noruega. Tem problemas? Tem. Mas dá para comparar a coesão social, a maneira como eles vivem, a expectativa de vida, como eles administram o espaço público, o poder público? Não dá, não dá. Ainda precisam melhorar muito os suecos, são seres humanos.
Nossa turma, os guias, partindo que eles são como nós, que estão ali cardados e tal, seguramente estão bem à frente em uma série de coisas. Mas é fantástico saber que eles têm as limitações deles, que eles têm as aspirações deles, que eles estão num processo de crescimento também. Senão, seriam tá, né? Isso é bacana. É como nós. Guardadas as devidas proporções, quando a gente vê gente como nós, a gente sensibiliza. Se você vê uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras, se você vê uma propaganda da Cruz Vermelha, ou se você vai para o centro da cidade de São Paulo e abre o olho de verdade, você vê que é muito difícil ser feliz integralmente enquanto tiver gente naquela condição. Né? E esticar a mão ali, às vezes, é um prato de comida. Não adianta chegar lá para aquele cara e falar, eu vou te ensinar os segredos do universo. Não, ele precisa estar vivo amanhã. Começa com o prato de comida, começa com a dignidade. Começa, eu olho para você no olho, eu reconheço você como um legítimo outro na convivência. Começa com isso. Depois a gente pode ir para outros. Cara, fazendo uma comparação, é o que mais ou menos estão fazendo aqui. Nós estamos na mesma escadaria do Led Zeppelin, eles estão alguns degraus mais à frente, mas, cara, vem. Alguns de nós conseguem caminhar, outros não, outros a gente só para, fica estático e não consegue ir. Outros viram as costas, é melhor não reconhecer isso, é melhor dizer que não existe, né? Tem de tudo aí, né? Então, mas é fascinante isso. Alguns de nós, e acho que uma boa comparação é nós com nós mesmos. Quem entra nessa espiral do autodesenvolvimento, que leva à autoconsciência, à autotranscendência, vai se tornando mais integral. Vai sentindo isso, vai vendo o mundo, vai descolapsando menos outras partes da realidade, vai integrando mais. Ainda sabendo que é limitado, eu reconheço que é limitado, eu reconheço que minha verdade é parcial e eu vou atrás de mais. Para entregar. Exato, mas é interessante justamente esse ponto de vista, Newton, que assim, você percebe que chega um determinado momento, você tem plena consciência de que você não dá conta de absorver todas as informações possíveis, disponíveis, você não vai dar conta de ler todos os livros que existem, você não vai dar conta de passar por todas as experiências possíveis, não tem como, né? Então, aí acho que volta a ser importante o senso de priorização, né, cara? O que é prioritário na minha vida no momento, né? Para que eu possa galgar esses passos. Então, acho que a integração, ela passa justamente também por esse senso de que vai ter coisa que eu não vou passar por elas, porque, enfim, eu não dou conta e não é prioritário, né? Então, tipo assim, eu acho que vem muito ao encontro do que nós passamos hoje em dia, de essa pseudo-necessidade de querer saber tudo, de querer dar conta de tudo, de estar bem informado, que também isso antigamente fazia sentido, hoje em dia ficou muito, você não sabe mais o que é estar informado ou estar com desinformação na manga, né, cara? E então eu acho que essa questão da consciência passa por aí também, de que essa questão até da compaixão mesmo, cara, de você saber que você reconhecer, na verdade, que você é limitado. Seu espaço cerebral não vai ser capaz de guardar tudo, né? A caixa craniana, nossa capacidade de fazer com que as sinapses ocorram, né? Que a gente consiga ter uma massa encefálica apropriada para entender tudo, cara. Isso a gente não tem. Então, assim, aí vem esse reconhecimento essa humildade, acho que ela é necessária, né, cara? Para a gente falar, nossa, eu sou limitado, então, sendo um ser limitado, não vou dar conta de aprender tudo, não vou dar conta de saber tudo, mas então eu tenho que saber priorizar aquilo que é mais fundamental na minha vida, nessa minha caminhada. E eu acho que aí passa a fazer sentido essa questão do retorno do controle, né, cara, da disciplina, para que a gente consiga saber desviar aí dessas distrações que existem cada vez mais no nosso meio. Putz, mortal, por aí mesmo. Acho que você mencionou duas palavras para mim que são chaves, né? Que é, primeiro, essa humildade. Quando eu reconheço que não dá aquilo que existe em potencial, na realidade não consigo abarcar. E aí, dependendo de como a pessoa tiver, pode ser uma situação desesperadora. Dá desespero. Estou perdendo, que eu acho que é o que as pessoas sentem. Eu estou perdendo. A areia tá indo embora, eu não consigo abarcar tudo. Se a pessoa está focada e consciente, ela não vai sentir isso. Ela vai... É outra coisa. Primeiro, e outro termo que você falou, que eu acho que é fundamental, é a compaixão, por si e pelos demais.
é trazer o foco. É o seguinte, em que eu sou bom? Qual é a minha missão? O que eu posso colaborar bem? Então, eu vou fazer meu trabalho em nível de excelência. O que eu precisar que eu não consiga, eu vou procurar quem faz bem. E aí nós trabalhamos em equipe. Aí é que o time começa a ganhar força. Eu não preciso saber de tudo. Se eu souber que o Márcio sabe daquilo, na hora que eu precisar, eu vou contar com ele. E vice-versa. E aí começa a ter sentido a multiplicidade de seres. Exatamente. Porque se fosse para saber tudo, seríamos o tal. Inclusive, as próprias civilizações extraterrestres que estariam em contato com a gente, né, cara? Você passa a compreender, porque, assim, mesmo eles, com uma capacidade cerebral muito maior do que a nossa, ou com uma experiência de vida, ou, sei lá o que mais que eles têm, que abarca mais coisas além do que nós conseguimos captar, cara, eles também são limitados. Então, assim, faz sentido eles também continuarem a ter uma civilização, uma cultura, onde o papel do indivíduo é fundamental em termos de especialização, em termos de características únicas que aquela pessoa desenvolve, né? Mas dentro de um contexto social, onde exatamente isso que você falou ocorre, né? Onde aquele ser específico não dá conta de tudo, mas ele conta com outro especialista, né, daquela mesma civilização em uma determinada área, em um determinado aspecto, que estudou aquilo, então, assim, sabe mais a respeito. Então, você vê que a coisa se amplia de uma forma, cara, estarrecedora, assim. É fantástico. Até o exemplo que eu sempre dou. Vamos partir do princípio, porque eu acho que tudo vale a pena ser questionado e revisitado, até para quebrar aquela questão dogmática que pode levar todo e qualquer grupo, inclusive o grupo Rama e outros, a serem um grupo sectário. Mas eu partir do princípio que um pouco do corpo da informação do começo era genuína. Não chega um guia. Um guia faz a primeira comunicação, ainda bem, 1 a 1. Mas a primeira lista aparece em 49. E eu me lembro que eu te falei para você, esse trabalho foi perdido, mas eu fiz um trabalho de tabulação de dezenas, não sei se chegou a centenas, mas dezenas de comunicação com o senhor Oxalc, dezenas de comunicação com o Godard, que eu tive por estudo do Sixto do Carlos, e vi que tinha um padrão diferente. E, por coincidência, o Carlos nunca falou com o Oxalc e o Sixto nunca falou com o Godard. Então, significa que são clubinhos diferentes? Não, estão na mesma lista, mas tem uma abordagem peculiar, né? Esse processo nosso, ele tem braços. Ricardo Gonzalez gosta muito de usar esse termo que eu gosto de reproduzir. São vários afluentes que estão aí fluindo, e nós vamos para o mesmo oceano lá na frente. E esses caras se comportam assim, vários deles se comportam assim. O Luiz Tadashi tem um comportamento, uma visão dele de ver, que é um cara que veio com ele, eu não vi ninguém mais ter contato com esse cara. Não vi ninguém mais. Quer dizer que seja dele, do cubinho dele, só ele? Não. Quem sou eu para conhecer todo mundo que esteve aí? Mas é um perfil bem específico. E tem a ver com isso. É time. Vamos lá, o time está chegando. E começaram 49, hoje deve ser muitos mais. E faz sentido, inclusive, até questões que a gente poderia até explorar, que não vai dar tempo, estamos terminando aqui, mas, cara, onde é que entra também a questão da afinidade, tá? De repente, a afinidade do guia com você, ele tem um estilo que tem mais a ver contigo. De repente, sei lá, reencontros aí, já tivemos em outros momentos, em contato, sei lá, cara, né? Então, passa por aí também. Ou a questão simplesmente de falar, olha, essa pessoa aqui, ela está com essa missão, entre aspas, nas mãos, e eu acho que o guia mais apropriado é você, cara. Vai lá e tenta ajudar o cara. Bem prático, uma coisa bem prática, né? Assim, não tem nada de grandes... eu acho que passa por várias... tem vários elementos em jogo aí, cara, que a gente dificilmente para pensar a respeito, o quão complexo é essa relação, né, cara? Mas, ao mesmo tempo, é lindíssimo, né, cara? Uma coisa riquíssima. O que a gente está fazendo aqui, só especular sobre isso já é divertidíssimo. Então, cara... Deve ser isso, provavelmente é isso e mais. Que a gente mais que a gente não faz ideia. A gente não faz a mínima ideia do que pode ter além disso, né, cara? Mas o que para mim traz mais fascínio e não tira fascínio, né? Isso, não paralisa, né? Exato. Estimula aí mais. Exatamente, cara. E eu acho que acaba também caindo muito naquela ideia
Que pena que eu não sei, né? E se sentir ruim com isso, né? Eu não sei, eu sou burro. Não, muito pelo contrário. O fato de você não saber é muito legal. Porque olha o quanto de... Um universo de coisas existem ali, além daquilo que a gente está vendo. Isso é muito legal. Vamos embora, vamos conhecer, vamos experimentar, né, cara? Vamos atrás, vamos tentar entender. Isso é fascinante. E fechando, e não perder tempo com distrações. Exatamente. Que não vão nos levar a lugar nenhum, né, cara? Muito legal, cara. Então, batemos aí os 59, 35. Mas, cara, valeu demais. Muito bom. Eu agradeço aí mais um episódio número 4, né? Tamo junto aí. A espiritualidade na era das distrações. E eu agradeço muito, cara, por mais esse papo aí. Valeu mesmo. Legal. E nos encontramos semana que vem. Estamos aí. No Cosmos, estamos juntos. Valeu. Cara, valeu. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.